Alô, Ilhéus, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um bate-papo sobre política. E hoje eu vou apresentar para vocês, trazer a história dessa mulher, uma guerreira, Rosana, presidente da ONG Nova Vida, pré-candidata a vereadora pelo Avante. Você vai ficar encantado com a história dessa mulher. Eu já fiquei aqui, já me emocionei nos bastidores e a gente vai agora contar para vocês um pouquinho disso tudo. Seja bem-vinda, Rosana, ao nosso podcast. Seja bem-vindo ao Alô Ilhéus. Essa casa é sua, essa bancada é sua. Fique muito à vontade. Obrigada. Rosana, me conta aí um pouquinho quem é Rosana. Rosana. Rosana é filha, é mãe, é vó, é sogra. Sou artesã, sou presidente de uma ONG. Rosana é tudo um pouquinho na história de Rosana, né? É tudo um pouquinho. Batalhadora, tive algumas quedas, mas também tive muitas vitórias. Trabalho de tudo um pouco. Que coisa boa. Gente, eu estava aqui antes do programa e a gente estava aqui conversando com a equipe, eu, Renata, Vini, a filha da Rosana, e a gente entrou no assunto e eu falei assim, ó, nada é por acaso. Deus tem um propósito para tudo. Rosana, me conta aí um pouquinho, né? Antes da política, Rosana já fazia política comum para a sua comunidade. Rosana, você tem você é presidente de uma ONG, né? Que é a ONG Nova Vida, que você me disse que na sua grande maioria são mulheres, né? Conta aí esse trabalho, como é que se desenvolve esse trabalho ali? A ONG Nova Vida, comecemos em 2013. Comecei na igreja como assistente social. Nós começamos como assistente social na igreja e comecemos esse trabalho. Depois, eu resolvi fazer uma ONG. Essa ONG, eu comecei a trabalhar com as famílias e crianças dali da comunidade. E nós começamos a crescer aos poucos ali na Princesa Isabel. E hoje nós temos 120 famílias na ONG e temos trabalhado não só ali na Princesa Isabel, mas sim em outros bairros também, em outros locais. Nós vamos levando o que nós podemos. Eu consigo alimentos, levo para as famílias, eu consigo materiais para as crianças e famílias. Nós estamos agora com um projeto há 3 anos de reforço escolar, gratuitamente na ONG. Nós damos esse reforço escolar gratuito na ONG. É muito maravilhoso esse reforço escolar com as nossas crianças. Nós temos o projeto de sopão, que nós fazemos na ONG também. Temos o CIADC, que é um projeto que nós lançamos no ano passado, com médicos. Aí nós fazemos esse projeto na escola do Eduardo, para vir trazer mais atendimentos para a comunidade, porque o posto de saúde por si, sozinho, é difícil, é muita gente. Então nós tivemos essa ideia de fazer este CIADC, que nós trazemos mais médicos, a Secretaria de Saúde nos abraçou, e nós vem trazendo esse projeto desde agosto do ano passado. Nós temos outro projeto que é Levitas e Profetas. Esse projeto de Levitas e Profetas, nós temos há 7 anos. Vai ser agora o próximo é o 7º encontro. Esse projeto, o nosso objetivo é trazer vidas para Jesus, por nós ser evangélicos. Então nós recarregamos vidas para Jesus e trazemos alimentos para as famílias que necessitam. Nós recarregamos os alimentos nesse projeto para as famílias que necessitam. Também nós temos muitas palestras na ONG. Em 15 em 15, nós trazemos pessoas para orientar as famílias. Trazemos também para as crianças, para orientar as crianças. E assim nós estamos dando essa continuidade no projeto. Então me fale, Rosana, essa ONG acontece ali na Princesa Isabel. Sim. Então você mora ali naquela comunidade. Sim. Pronto, deixa eu só te contar uma história aí para você entender. Vini até já sabe. Vini até riu aqui.
Porque, gente, eu sou filha da Princesa Isabel. Eu nasci na Princesa Isabel, eu morei na Princesa Isabel até os meus 11, 12 anos, quando minha mãe foi embora para Salvador. Aí eu fui junto com minha mãe. Minha mãe era viúva, minha mãe casou novamente, nós fomos embora para Ilhéus, mas os meus irmãos ficaram aqui na cidade. Depois que eu terminei lá o meu segundo grau, eu voltei para Ilhéus para fazer faculdade e estar próxima à minha família. Minha mãe também voltou. Mas assim, a minha grande infância e eu falo, a minha memória afetiva é ali na Princesa Isabel. Os meus parentes são ali. Eu tenho vários parentes ali na Princesa Isabel e pessoas queridas e amigos da minha infância. Então, assim, eu tive o prazer de estar na bancada essa semana com o Daniel, presidente do Avante, junto com JJ, Gerbson Josué, que também é da Princesa Isabel. A gente brincou aqui, a gente fez um grande encontro dos 3 amigos de infância, sabendo que eu sou a mais nova dos 3, né? Eu já falei isso aqui, vou dizer de novo para lembrar para eles. E foi um grande bate-papo de saudade, porque desde aquela época a gente já falava de política, a gente já pensava política para nossa comunidade. Eu fico muito feliz quando eu recebo na minha bancada alguém que veio do meu bairro, alguém que luta para fazer daquele bairro um bairro melhor, sabe? A gente tem grandes pessoas ali. E eu tô muito emocionada, viu, Rosana? Eu falo assim que nada é por acaso, que Deus não traz nada pra gente por acaso. E eu tô muito feliz com isso, porque eu sei que tudo tem um propósito. E aí você estava aqui conversando comigo, Rosana, você colocou, antes de fazer essa fala, um beijo pro meu povo da Princesa Isabel, viu? Gente, eu tenho muitas lembranças, tenho muitos amigos aí e eu tenho muito orgulho dessa casa. Você estava aqui falando que vocês têm um trabalho voltado, que na sua grande maioria você dá assistência a mulheres, não é isso? Sim. E com diversas situações, né, Rosana? Verdade. E os desafios são muitos. Cada dia é um maior do que o outro, né? São muito grandes desafios. Voltando à Princesa Isabel, eu não tenho muitos anos na Princesa Isabel. Eu nasci e me criei ali na São Francisco. Sim. No bairro São Francisco. Fui-me embora para Canasvieira, depois voltei e estou morando na Princesa Isabel já há 15 anos. Mas, adotou o bairro como seu. Sim. Por que eu quis lançar essa ONG na Princesa Isabel? Porque eu vi a necessidade. Na Princesa Isabel nunca teve uma ONG. Sim. Nunca, pessoas nenhuma nunca se levantou para abraçar a comunidade. E por eu começar na igreja, eu vi a necessidade das pessoas, eu comecei a ouvir as necessidades. E muitas me falavam a necessidade de ter uma ONG ali. Aí eu tive essa ideia, falei com a minha família, vamos abraçar? Vamos. E abracemos essa ideia de ter esta ONG lá, e hoje temos essa ONG lá já há 11 anos, trabalhando, abraçando aquelas famílias, que não são poucas, são muitas, tanto dos morros como na Baixada, e nossas crianças e adolescentes. Rosana, me diz uma coisa, é a primeira vez que você sai como pré-candidata ou você já fez isso antes? Já fiz. Em 2004, em Canasvieira, eu fui candidata a vereadora. Ah, entendi. Então, vamos lá. Rosana, e por que eu perguntei isso? Porque a gente precisa entender essa trajetória. Às vezes as pessoas enxergam um pré-candidato e dizem assim, mas por que fulano se colocou a pré-candidato? Por que ela colocou o nome dela para isso? E eu falo sempre que a gente precisa entender esse propósito. Rosana é alguém que tem serviços prestados na comunidade, que é presidente de uma ONG com uma importância muito grande. Ela estava aqui conversando comigo, falando dos desafios, falando daquilo que ela tem passado, das dificuldades de atendimento, né, na área de atendimento psicológico, de muitas mulheres que precisam desse atendimento e que vão até a ela para que ela possa fazer esses encaminhamentos. E aí a gente vê o quão é importante do trabalho dessa mulher para aquela comunidade. E para além disso, Rosana, eu venho falado já aqui há algum tempo, e aí eu falo como presidente de um projeto de mulher, que é o de Mulher para Mulher, a gente trabalha com a questão da violência e da vulnerabilidade social. Mas, assim, a violência, nos últimos tempos, na nossa cidade, ela tem sido algo que teve algumas histórias muito tristes. Recentemente, essa semana, mais um feminicídio, e aí eu quero consternar todo o nosso sentimento à família, né, que perdeu essa mulher de forma tão brutal, a comunidade do Banco da Vitória, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dizer, a gente precisa ter mulheres como a Rosana, que para além de falar, cuida,
porque essas mulheres precisam de apoio. E nós precisamos de mais mulheres na política, porque eu sempre digo aqui, Rosana, que a importância de você ter mulheres na mesa para discutir, de mulheres na bancada para falar dos projetos, porque tenho certeza que você tem propriedade para trazer as demandas e para trazer as suas falas, porque você vive isso na prática. E só alguém que conhece as demandas na prática pode sentar para discutir projetos. Então, as autoridades, sabe, ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, é preciso que mulheres como a Rosana, que mulheres como a Fabíola, como a Renata, estejam discutindo essas pautas, porque nós sabemos na vivência aquilo que nós precisamos. É impossível que a sociedade, que os governos continuem tomando decisões ao nosso respeito sem que a gente tenha propriedade de fala, porque nós precisamos falar sobre isso. Então, Rosana, parabéns pelo seu projeto, parabéns por se colocar como uma líder comunitária, como alguém que se colocou um voluntariado de cuidar de pessoas sem querer receber nada em troca. E isso é muito importante, porque a gente sabe das dificuldades que é manter um projeto, que é assistir, porque eu sei de uma coisa, isso para mim está muito claro, prego que não se destaca não leva martelada. Verdade. Porque as críticas são muitas. Quem nunca fez nada critica quem faz. Quem nunca se posicionou quanto liderança e quanto autoridade dentro de um projeto começa a criticar. E parabéns por ser essa mulher firme, por ter essa história de superação. Gente, a Rosana tem uma história linda, que numa próxima oportunidade ela vai contar pra gente essa história, para que você, mulher, que passou por um processo de perda, que passou por um processo, sabe, de luto, possa entender o quão é importante seguir e resignificar. E Rosana tem essa história para contar pra gente em um outro dia, numa próxima edição, né, Rosana? Porque vai ser assim vamos criar aí um podcast, né, Renata, para falar de saúde mental, para falar de acolhimento, para falar de apoio. É muito importante a gente trabalhar isso. Eu vou convidar a Renata, quando a gente for fazer esse podcast, para a Renata vir para a bancada comigo, porque é uma mulher incrível, é uma mulher que sabe, que tem propriedade para falar disso, porque a gente precisa colocar esses assuntos na mesa. Dizer o quão é importante cuidar da saúde mental, que isso não é mimimi, que isso não é vitimismo, que isso não é ninguém quer chamar a atenção. Eu ouvi de uma pessoa há pouco tempo dizer assim, ó, quem quer se matar, se mata. Não, não. Quem quer se matar dá sinais, e os sinais precisam ser respeitados. E vamos parar com essa ignorância, com esse momento de dizer que o processo de saúde, de dificuldade de saúde, de doença mental, de doença psicológica, é mimimi. Isso é sério e isso precisa ser respeitado e tratado. Porque cada um de nós... Exatamente, Vini colocou uma coisa que é muito importante, ser reconhecido para que possa ser ajudado, porque a gente precisa cuidar de pessoas, e as pessoas precisam ter liberdade, né, Renata, para falar disso. Pedem socorro, ouçam o socorro que as pessoas dão, ouçam os sinais que as pessoas dão, porque aquilo ali é uma forma de chamar, me dê atenção, me ajude, eu preciso. Acho que a gente tem que parar com isso, não é chilique. As pessoas, elas têm problemas. A gente vive num mundo onde o mundo está o tempo inteiro cheio de pressões, cheio de coisas em cima, principalmente da mulher. A mulher vem carregando uma carga muito forte. Então, Vini, dá aí o microfone para Renata falar no microfone, para a gente poder falar disso. Importante, né, Rosana? Sim, com certeza. O que eu falo, que a gente tem sim, a gente dá sinais. Eu acho que a gente não pode ignorar quando a gente começa ali. É uma forma que a gente vai pedindo socorro, é uma forma da gente pedir ajuda. Olhe para mim, me ajude, eu não estou bem. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de achar que é só simplesmente um chilique. O problema mental, gente, é muito maior do que a gente imagina. O psicológico da gente, a gente vive, nós mulheres, a gente passa por um processo onde a gente está a cada dia mais com pressões, com mais peso, com mais responsabilidade. Então, assim, a cobrança para a gente, mulher, né, Fabíola? A gente tem isso, de levar esse peso, essa carga. Então, assim, principalmente as mulheres, a gente precisa, sim, de uma atenção. Nós somos muito mais frágeis do que a gente imagina. Nós somos pessoas que somos... Eu falo que a gente é igual um cristal. É. Então, quando a gente... E a gente... Tudo bem que a gente quer igualar os homens. Somos tão poderosas quanto eles, mas somos muito mais especiais. Então, a gente precisa, assim, de políticas, a gente precisa de uma atenção pública em relação, assim, a nós. Os nossos direitos, eles têm que ser mais resguardados. A gente precisa ali de ter uma atenção pra gente. Você falando da questão do feminicídio, a questão, sabe, os homens
Não podem fazer isso com a gente. A gente tem que ter o respeito, tem que ter o limite. E de saber quando a gente está ali, pediu para, não é não, sabe? Não quero mais. Tem que ter esse respeito quanto a gente, né? Não somos coisas, somos pessoas. Exato. E o que a gente vê é que o resultado do feminicídio são quando as mulheres vêm sendo tratadas como objetos. Exatamente. É propriedade minha, eu sou dona, então eu faço dela o que eu quiser. Não é Eu faço abuso psicológico, eu faço abuso do corpo dessa mulher, eu faço abuso de todos os lados. Saúde abuso financeira. econômico também. Eu ia dizer isso agora, abuso econômico, o dinheiro dela é meu, então eu preciso gerir isso. E a gente precisa entender como é importante a gente ter mulheres como a Renata, como a Rosana, sabe? Colocar na mesa e levar, sim, essas discussões. E a gente precisa estar presente, Renata. Exatamente, Fabíola. E estar presente e cobrar mais políticas públicas em relação a isso, voltadas para as mulheres. Por mais que a gente fale assim, a lei da Maria da Penha, ela funciona? Funciona, mas a gente precisa também de outros vamos dizer assim, respaldos ali para a gente. Eu acho assim que a gente até combinou, eu fazendo o levantamento do início do ano para cá, quantos feminicídios tiveram em Ilhéus? 6. Quantas pessoas estão presas? Não vamos entrar nesse mérito, porque aí vai gerar uma revolta. Exato, aí que eu te falo, atende, a política para a mulher, ela atende da forma como que ela deveria. Então, assim, a gente tem que bater muito sobre isso e debater muito em relação a isso. Tem que, se fosse mais rígido, vamos dizer assim, mais rígido, quem sabe não poderia ser evitado. Eu falo sempre, Renata, eu falo sempre, Rosana, que a gente precisa fazer valer o direito do nosso voto lá, adquirido em 1932. Exatamente. Nós precisamos fazer isso ser real nos dias de hoje. Exatamente. A gente precisa colocar isso na pauta e na mesa. Nós precisamos ter acesso às nossas discussões. Isso. É impossível que as políticas públicas continuem sendo discutidas e decididas sem o nosso pertencimento, sem a nossa voz. E você faz um levantamento. Você falou uma coisa incrível agora. Quem decide por nós... Vê a maioria das mulheres. Quantas mulheres hoje estão nas cadeiras legislativas? Quantas mulheres estão nas cadeiras municipais? Faz um levantamento. São poucas. Né? Eu acho que aí que está. Olha, a política pensar que deve ter mais candidatas. Quem sabe não ter mais cotas, números mínimos para ter mais assentos femininos. Estou fazendo aqui uma análise mais geral. Por que não? Porque nós somos que sentimos na pele, somos nós que sabemos o que a gente passa. Não estou sendo feminista ou defendendo bandeira aqui, não. Não é questão disso. Mas por que não? Se são criadas leis, se são criadas... Por que não discutirmos mais com a gente? Por que não se ter mais acesso a políticas pelas mulheres? Então, são levantamentos, assim, estou questionando aqui, né, divagando aqui, mas por que não? Eu acho que é um canal, é uma forma da gente começar a debater sobre isso, sobre as possibilidades. Sensacional. Rosana está aqui como candidata, pré-candidata vereadora. É isso, eu acho que a gente tem que mostrar, a gente tem que cada vez mais lutar pelos nossos espaços. Trabalho excelente que você faz sobre ONG para ajudar e, por que não, ajudar muitas outras mulheres e se inspirar em você para também seguir e trilhar um caminho. Né? Então, acho que é por aí. A gente tem que abrir essas discussões, abrir esse leque para essas possibilidades, Fabíola. Só para o público de casa entender... Porque a gente entrou nessa conversa, né? A gente foi para além da apresentação da Rosana, porque, gente, nós temos necessidade que a nossa voz seja escutada, que a nossa pauta seja vista. E antes de começar o podcast, a gente estava aqui e a gente entrou no assunto, e quando a gente foi ver, estava a Renata extremamente emocionada, eu, a filha da Rosana, a Rosana, o Vini aqui no estúdio extremamente emocionados, porque falar de vida... é muito sério. Exatamente. Às vezes as pessoas são julgadas e elas são pontuadas como algo muito com um corte da vida daquela pessoa. E ninguém é um corte. É o que eu falei agora há pouco. A gente tem que ter mais empatia. Eu acho que a gente tem que saber colocar no lugar das pessoas. E a gente está vivendo num mundo onde a gente só olha para o próprio umbigo. A gente só quer saber o que é interessante para a gente, o que não é. Então, acho que a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. A gente tem que saber o que as pessoas estão sentindo e parar de fazer o achismo. Porque eu acho que isso é mimimi, porque eu acho que isso está querendo chamar atenção. Gente, por que não se colocar? Coloca no lugar dela antes de você fazer qualquer tipo de análise, onde você faz julgamentos. Então, se põe no lugar e vê. Por que não? Né? A gente está passando por... Vou falar agora do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.
a tragédia que nós estamos vivendo, muitas pessoas não ligam mais, mas põe no lugar daquelas pessoas que ficaram sem casas, põe no Perderam lugar tudo, né, Rosana? exatamente. Verdade. A Eu importância costumo falar isso na ONG, que a falta de amor é o que está causando todas as tragédias que vem acontecendo. É a falta de amor. As pessoas hoje não enxergam o outro como um irmão. Hoje as pessoas estão pensando muito em si próprio. As pessoas hoje, eles estão com os pensamentos muito mal. Nós pregamos isso muito na ONG. Eu falo muito com as meninas, eu chamo elas de meninas, né? São E nós meninas somos mesmo, meninas né? da vida. Eu falo muito com elas que o amor, ele está acima de tudo. Ele está abaixo de Deus, mas ele está acima de tudo. Porque Deus é amor. Eu falo sempre, gente, se nós não tiver amor, nós não vamos conseguir. Eu falo para elas, hoje eu sou presidente da ONG Nova Vida. Mas por que eu sou presidente da ONG Nova Vida? Porque eu tenho amor. Eu não só tenho amor a mim, a minha família, eu tenho amor a todos. Por isso que eu abracei essa família. Eu costumo falar com elas que é a família ONG Nova Vida. Eu falo para elas, aqui é a família. Aqui é onde vocês vêm, desabafa, vocês choram, vocês contam o que vocês passam no dia a dia. É onde vocês têm um ombro amigo, tem a mim, que eu falo para elas, eu posso estar indo atrás do objetivo de vocês. Que eu já faço isso há 11 anos, correndo atrás do objetivo de cada uma delas. Dando voz a essas mulheres, dando né? voz a elas. Eu falo para elas direto que essas palestras que nós fazemos na ONG, nós levamos pessoas para estar vindo trazendo palestras, é para orientar elas melhor. Nós tivemos lá a Carla Serafim, que orientou elas, porque muitas mulheres não sabiam o significado da secretaria. Eu ia falar, só que fazendo um corte aqui, eu já vou deixar você finalizar aí. Enquanto a Renata falava e você agora fazendo essa fala, eu ia falar disso, do nosso grande avanço. Dentro da história de Ilhéus, nunca se teve uma Secretaria de Política Pública para as mulheres, e isso é um presente. Nós precisamos agradecer por esse instrumento, porque nós estamos vendo hoje as nossas pautas tendo uma abertura para ser falada. Carla, um beijo, depois quero trazer você aqui, a nossa secretária de Política Pública para as Mulheres, Carla Serafim. A importância de falar desse instrumento público. As pessoas não sabem o significado dessa estrutura que funciona, Renata. A Secretaria de Política Pública para as Mulheres tem um CRAM que funciona lá dentro, que é atendimento, encaminhamento, elas podem ser ouvidas, tem psicólogo, elas fazem encaminhamento para psiquiatra. Gente, nós precisávamos desse lugar. E esse lugar foi implantado dentro de Ilhéus. Nós temos hoje uma secretaria muito bem estruturada, com uma sede linda que nos representa. Então, vamos usar desse recurso. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe onde pedir socorro, se você está passando por um problema de violência contra a mulher, de um problema psicológico que você não sabe como fazer, procura a Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Lá tem uma equipe qualificada e planejada para te receber, para atender, te acolher e fazer os seus encaminhamentos. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Vocês hoje têm um instrumento público, que é a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, para tratar dos seus assuntos. Você tem uma ONG lá na Princesa Isabel, sabe, coordenada pela Rosana. Você tem pessoas hoje que estão aí para fazer a sua escuta. Então, mulheres, não se permitam. Eu sei que é difícil romper com a violência psicológica, com a violência verbal, com a violência econômica, com a violência sexual. Está na hora de parar. E vocês não estão sozinhas. E outra coisa, não é mais permitido que a gente tenha vergonha de falar das nossas dores. Porque eu sei que é um impedimento para você procurar ajuda. É quando você tem vergonha de falar o que você está passando. Não existe julgamento dentro desses órgãos. E você será muito bem acolhido. Você pode procurar ali, chegar a procurar a secretária e a equipe dela. Eu tenho certeza que a Secretaria de Política Pública, representada pela Carla Serafim, vai te atender. Esse foi um grande feito do projeto Mário Alexandre. E eu, quanto presidente, como representante de mulheres, eu fico muito feliz e vou defender esse instrumento, porque eu sei na íntegra como ele funciona. Rosana, vamos lá continuar. A Carla esteve lá. Sim, nós tivemos uma reunião, eu convidei ela para ela explicar para as mulheres o significado da secretaria. E ela explicou.
E as mulheres hoje, elas passaram a entender que hoje nós temos mais um mecanismo, né? Que nos ajuda, aonde nós podemos ir e pedir ajuda e ser ouvida. Que nem muitas mulheres já foram até lá. Nós, lá com Carla, tem uma equipe maravilhosa que nós podemos pedir ajuda. Nós temos pessoas que vão nos ouvir. Eu falo sempre com as mulheres, diz, olha, vocês têm que só criar coragem. Depende da coragem de cada uma. Vocês têm que criar coragem para ir até o local. Não adianta vocês ficarem aqui só criticando, porque o povo, eles vivem muito de críticas. Sim. Só que criticar sem fazer nada, sem ter ação, não vai resolver. Eu aprendi muito, eu falo para elas lá, eu falo sempre elas, porque é onde nós temos as reuniões, onde eu participo, tudo para elas. Eu sempre falo para elas que não adianta críticas, não adianta ficar apontando ninguém. Porque se cada um fazer a sua parte, as coisas melhoram. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Porque a ONG, eu sei que a ONG, ela é mais um trabalho que ajuda a cidade de Ilhéus. É mais um manual de trabalho que nós levamos para crescer a cidade de Ilhéus. Que bom, que interferência importante, que fala importante, Rosana. Rosana, dentro desse contexto que você vem falando, né, e desse grande avanço para nós mulheres, com a questão aí dessa tão importante Secretaria de Política Pública para as Mulheres da nossa cidade, como você avalia, Rosana, você que está aqui na nossa cidade, né, morando ali na Princesa Isabel há 11 anos, 15 anos, ó, tem mais respaldo ainda, 15 anos. Como você enxerga a Ilhéus antes e a Ilhéus de agora? Olha, a Ilhéus de antes, ela era pequenininha. Era pequena, né, Rosana? A Ilhéus de antes, ela era pequena. Vamos dizer assim, eu morei no São Francisco até meus 12 anos. Fui para Canasvieiras. Passei em Canasvieiras uns 25 anos a 30. Quando eu vim de Canasvieira para Ilhéus de volta, eu topei um gigante. Assim, por que o gigante? Não porque ela cresceu tanto, mas ela começou a crescer. E, bora dizer assim, de 7 anos para cá, Ilhéus, ela não é mais aquele Ilhéus de antes, que o pessoal até fala até o nome Ilhéus errado, né? É porque era aquele Ilhéus antigamente, aquele Ilhéus que não tinha recurso, que era pequeno, não era bem visto, era um Ilhéus que você não tinha aonde levar sua família, a não ser que você levar sua família na praia, pronto, não tinha. Hoje Ilhéus hoje é diferente, hoje nós nos sentimos filho da terra. Eu sou filha de Ilhéus. Hoje eu tenho orgulho do meu Ilhéus. Sentimento de pertencimento, de orgulho no Sim. peito. Hoje eu posso pegar meu neto e ir para uma praça, me sinto segura. Nós podemos hoje passear à noite, se sentir seguro. Temos aonde se distrair, conversar. Saio mais meu esposo, nós senta ali na praça, ali, fica conversando. E é muito gostoso você se sentir aquela segurança. Você saber que você está dentro de uma cidade onde hoje você pode dizer assim, é minha. Hoje eu não sinto vergonha de dizer assim, eu nasci em Ilhéus. Não, porque hoje eu tenho uma cidade onde várias pessoas desejavam estar aqui dentro dela e não pode. Muitas pessoas falam, Rosana, você mora onde? Eu moro em Ilhéus. Ai, muito lindo, eu vejo pelas fotos. Hoje a gente pode cantar a música de Reizinho, né? Hoje eu tô com o Reizinho na cabeça, acordei com esse sentimento, esse saudosismo, né? Que a música lá de Reizinho falava, interior, Ilhéus, a linda princesa do sul. E poder hoje cantar essa música de novo é motivo de orgulho, né? Porque a nossa cidade tá linda. Tá, muito linda. E ficando cada dia mais linda. Olha, eu tenho muitas pessoas em Canasvieira e passa muito tempo sem vir aqui. Sim. Eu topei uma pessoa ali no calçadão. Aí falou assim, Rosana, eu vim hoje em Ilhéus, eu fiquei besta, como está lindo de lá para cá, parece que nem parece que é uma capital. Eu disse, mas é a nossa capital. É a nossa capital, Ilhéus. É a capital da Princesinha do Sul. Sim, com certeza. Então, é orgulho, é sentimento hoje de orgulho. Então, assim, Rosana, diante disso tudo que você está falando, né, desse contexto todo,
Como é que você pode avaliar, como é que você pode dizer, como você vê Marão e como você vê aí a indicação de Marão para a sua sucessão com o pré-candidato a prefeito, gestor do município, né? Como o povo diz, o craque da gestão, Bento Lima. Olha, Marão para mim é um ótimo prefeito. Marão, ele é ótimo homem, ele é um ótimo ser humano. Ele É impossível não gostar da criatura impossível. ser humano Mário É Alexandre, impossível. né? Até porque eu conheci Marão através da mãe dele, a ex-deputada Ângela Souza, né? Que eu trabalhei muito com Ângela. A nossa eterna deputada, né? Maravilhosa. Todo o projeto político Sim, dessa cidade começa a com se certeza, desenvolver. me ajudou muito na ONG, muito. Ângela, ela foi minha madrinha da ONG. Ela tem um legado social muito grande. Muito. Eu posso dizer que a irmã Ângela, ela foi assim a matriarca dos grandes projetos sociais Sim, dessa com cidade. certeza. Ela abraçou e desenvolveu isso muito bem. Sim, com certeza. E aí eu passei a conhecer Marão, conheci a família, conheci o pai de Marão, Marcos, que é uma maravilha de pessoa também. E com a gestão de Marão, eu não tenho o que reclamar. Para mim está ótima. Porque o pessoal não entende que o prefeito, ele é um prefeito. Ele não faz milagre. Faz mágica, né? O pessoal acha que o prefeito vai fazer mágica, vai pegar uma varinha, vai bater lá. Não é assim. O prefeito, ele só é o prefeito, ele não é um mágico. E enquanto Bento Lima, para mim foi ótimo. É uma pessoa maravilhosa. Conheci Bento Lima há poucos dias, né? Mas vim estudando, porque hoje nós temos, né? Celular. Tem como nós pesquisar a vida. E eu pesquisei bastante a vida de Bento. E é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa íntegra, né? E eu acho que foi a melhor escolha que Marão fez. Porque as pessoas conheciam o gestor, e aí eu farei isso aqui algumas vezes em alguns podcasts, por detrás da parede, né? O gestor, o mão de ferro, o cara que dizia não, mas é o cara que também disse muito sim e trouxe muita coisa boa para a cidade, tanto que Mário Alexandre é o grande político da nossa região, de toda a nossa, um representante, né? E de toda essa região aqui, não só de Ilhéus, mas Bento foi o cara que teve por detrás para fazer todo o processo acontecer. E levando esse contexto, eu vejo que vocês agora, que estão tendo a oportunidade de conhecê-lo, é muito importante isso, porque assim, é um relato seu, pessoal, né? Sim. No caso, Bento, ele dizia não, mas se ele falasse sim, eu acho que Ilhéus não estaria do jeito que estava. Porque nós não podemos viver somente do sim. Como é que nós criamos os nossos filhos? Falando também não. O não, ele tem que existir. É o não de amor, É né? um não de amor. Se tudo abrir a mão, vira uma bagunça. As coisas, se nós não souber cuidar da casa, nós não vamos saber cuidar de nada. Então, primeiro, nós temos que ter a nossa educação da casa. Nós temos que saber lidar com a nossa casa. A estrutura primeiro é a família. Então, para mim, não tenho nada ainda contra Bento. Para mim, Bento é uma excelente pessoa, uma maravilha de pessoa, um homem bastante educado, humilde. Ele esteve lá na ONG ontem. Ele é muito humilde. Não é essa pessoa que você chega e você, pelo olhar, você conhece. Quando a pessoa, ele pega na sua mão, mas você vê que ele não é aquilo. E ontem ele foi bem recebido lá na ONG. Porque ele é uma pessoa muito humilde, ele é uma pessoa que chega... Ele é o Marão segundo, né? Ele é o segundo Marão. Ele chega quando tá todo mundo quieto, mas quando ele chega, faz acontecer. Ele preenche o local, né? Sim, com certeza. Para mim é excelente. Que bom ouvir isso de você, Rosana. Rosana, o nosso tempo hoje está acabando a nossa entrevista. Vamos trazer você outras vezes aqui. Gente, Rosana tem uma, sabe assim, uma história fantástica. E a gente vai ter mais tempo para falar da história dessa mulher. Mas, Rosana, eu gostaria que você deixasse aí para a sua comunidade, para o seu povo, o povo da Princesa Isabel, uma reflexão a respeito agora de análise mesmo política, deixar essa mensagem para eles a respeito das eleições, que eles possam pensar aí, né, muito antes de fazer essa decisão e fique à vontade, é seu o microfone. Em respeito à política, por que eu aceitei ser pré-candidata a vereadora? Porque eu vi a necessidade da minha comunidade.
a minha comunidade, ela necessita de uma pessoa que tem amor para dar. Não é de uma pessoa que simplesmente só vai falar e não vai fazer. Eu estou ali na comunidade, o povo já sabe, já me conhece há 11 anos e sabe que eu não sou de falar, eu sou de fazer, eu sou de agir. Por isso que hoje eu sou pré-candidata a vereadora. Porque eu quero fazer mais pela minha comunidade. Minha comunidade, ela necessita de uma mão de ferro ali dentro. Uma pessoa que tenha coragem, uma pessoa que tenha amor pela população. É por isso que hoje eu sou pré-candidata a vereadora, pela minha comunidade. Rosana, muito bom falar com você, muito bom conhecer a sua história. Sua história é inspiradora, uma história de luta, uma história de garra, uma história de determinação e de muita superação e de muito amor ao próximo. Que nós possamos ter muito mais mulheres como Rosana, muito mais seres humanos como Rosana na nossa sociedade, que faz toda essa diferença. Seja muito bem-vinda. O Alô Ilhéus está à disposição, está à disposição da ONG, para o que vocês precisarem, a gente está aqui. Obrigada. Gente, foi um prazer estar mais um papo de política aqui no Alô Ilhéus com vocês. Foi uma entrevista que passou rápido, gostosa. Agradecer aí a Renatinha, a participação dela, as grandes ponderações, as grandes intervenções. Gente, a gente fica por aqui. Até um próximo papo de política no Alô Ilhéus. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau.